Aleluia. A graça e a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Louvado seja Deus porque estamos reunidos no melhor lugar que poderíamos estar nessa noite, neste lugar chamado casa de oração, onde reunidos podemos celebrar e engrandecer ao nosso Deus. Aleluia. Você que nos assiste, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua casa, com a tua família, em o nome santo de Jesus. Amém. Abra comigo tua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo 112. Enquanto você abre aí, eu queria apenas reforçar que sábado agora é o nosso último encontro da juventude no ano. Estaremos retornando depois no dia 5 de janeiro de 2021. Pararemos aí as 2 semanas do Natal, por coincidir com o final de semana. Mas nós teremos aí, já prevendo 2021, nós teremos a Noite dos Talentos. Então, você que tem um talento, você que sabe cantar, pregar, dançar, enfim, que você tenha um dom, que você possa vir. Nós teremos jurados, será aqui uma noite muito bacana, a juventude tem preparado para a gente. Então, venha. Se você não for fazer nada, venha também para prestigiar, para assistir, para deixar os jovens mais nervosos ainda. E vai ser bênção, tá bom? Nós vamos estar aqui analisando, vai ser uma noite assim muito bacana, a partir das 20 horas, eu creio que será bênção para as nossas vidas. Amém? Salmo 112, eu quero ler com você o verso de número 7, o verso de número 8, diz assim: não te atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós sejamos renovados por ela, que nós sejamos, ó Deus, vivificados, porque ela tem este poder, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que tem liberdade nessa noite, que já recebeu toda a adoração, a oração, tudo que foi entregue, possa ministrar aos nossos corações agora, por intermédio da palavra, que o Senhor encontre disposição e liberdade nos nossos corações, que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, e que seja, Deus, um manifestar da tua glória, e do Senhor, da tua palavra, que é verdadeira e poderosa, para nos reanimar, para nos vivificar, para nos erguer, ó Deus, e nos colocar de pé, nessa reta final de 2020, nos preparando para 2021, certos de que o Senhor é conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é: prefira temer a Deus. Você pode repetir comigo? Prefira temer a Deus. Na verdade, nós estávamos algumas semanas atrás, eu, o pastor Zé Roberto, pastor Reinaldo, nós estávamos numa conferência pastoral, e o pastor Carlito Paz, ele em algum momento da sua mensagem, ele cita esse versículo, e de lá para cá esse versículo tem sido chave nas minhas orações. Eu tenho colocado diante do Senhor: Senhor, me ajuda a não temer as más notícias. Senhor, ajuda que o meu coração esteja firme, e que para que ele esteja firme, ele esteja confiante no Senhor. E eu tenho buscado, todos os dias eu tenho orado, e eu tenho crido nesse salmo. E ontem nós estávamos aqui, eu estava lecionando a nossa última aula de discipulado deste ano também de 2020. Retornamos lá em 2021 com a carta de 1 Pedro, então você não pode ficar de fora. Encerramos Efésios ontem, foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento, de avanço, um tempo de conhecimento da palavra de Deus. E aí mês que vem nós estaremos reunidos aqui para iniciarmos 1 Pedro. E ontem, em algum momento, enquanto eu falava Efésios 6 e concluí essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, eu voltei a esse versículo para explanar algo com a classe. E aí, enquanto eu explanava, o Senhor, ele tocou no meu coração que seria a mensagem de hoje. E aí eu fui para a Bíblia, eu fui para aquilo que o Senhor, ele queria falar com a igreja. E aí vem os irmãos ali que tão lindamente adoram ao Senhor, e eles cantam uma canção que vem acalmar o nosso coração, que vem acalmar a igreja, que vem confirmar aquilo que seria ministrado aos nossos corações naquela primeira canção, que eu não vou saber o nome, mas que foi confirmação e bênção para os nossos corações. E aí então, quando nós vamos para o Salmo 112, nós nos deparamos com uma situação aqui. O Salmo 112, ele é a continuação do Salmo 111. Quando nós olhamos para o Salmo 111, nós vamos ali
perceber o salmista destacando a grandeza de Deus, as obras magníficas de Deus, e ele vai discorrer isso no Salmo 111, e quando ele adentra o Salmo 112, ele termina primeiramente, melhor dizendo, o Salmo 111, citando um versículo que nós conhecemos muito bem. Ele diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele vai dizer: revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. E ali ele encerra o Salmo 111, mas continua o Salmo 112, como uma continuação desse salmo. E aí agora, depois de falar da grandeza de Deus, de citar as obras magníficas de Deus, ele vai falar da felicidade daqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus, eles possuem uma felicidade diferente de todas as outras, uma felicidade completa. E é muito interessante que quando nós vamos entender as bênçãos de Deus, e eu quero dizer aqui para você que uma das grandes bênçãos, dentre tantas que Deus nos dá, uma grande bênção que nós podemos ter é algo chamado paz. Uma palavra tão pequena, de apenas 3 letras, uma única sílaba, que nos acalma o coração. E dentre tantas bênçãos que o Senhor podia nos proporcionar, a paz do Senhor é uma grande bênção. Jesus, ele vai falar que a paz dele excede todo o entendimento. Ou seja, às vezes nós não estamos entendendo nada. Ou alguém está entendendo alguma coisa em 2020? Se por favor alguém estiver entendendo 2020, senta aqui comigo no final do culto e me ajuda a entender. Mas a Bíblia diz que a paz do Senhor, mesmo que nós não estejamos entendendo nada, ela excede essa compreensão humana, ela excede essa racionalidade, ela excede o intelecto do ser humano, e ela faz com que eu e você ficamos em paz, mesmo em meio às turbulências da vida, porque ela vai além, é isso que Jesus nos fala. E aí então nós entramos nesse salmo num período, ou lemos esse salmo num período que a situação ela é muito conturbada. O mundo jaz de notícias ruins, as informações que chegam são péssimas. Quando nós olhamos para as redes sociais, nós olhamos para os telejornais, nós podemos sim, se olharmos para essas coisas, ficarmos amedrontados, porque as notícias não são boas, as notícias são péssimas. Aquilo que chega aos nossos ouvidos é horrível. E ontem, ou segunda-feira, quando estávamos indo para Paulínia, nós conversávamos disso, ou ontem também, e aí nós falávamos acerca disso, que a vacina, por exemplo, que é algo para tranquilizar, aí já não está tranquilizando muito. Aí a gente não sabe se a gente fica mais com medo do Covid ou mais com medo da vacina. Aí tem gente que já prefere pegar Covid, porque daí já fica imunizado com a doença, porque ficar imunizado com a vacina está sendo pior do que pegar a doença. E aí as notícias que vão chegando, elas vão adentrando os nossos ouvidos. O problema é que ela não pode cair no nosso coração. O problema é quando as notícias elas caem no nosso coração. Porque ouvir, nós vamos ouvir, e glória a Deus que nós podemos ouvir. É inevitável muitas vezes que nós vamos escutar essas coisas. Nós escutamos isso na fila do banco, nós escutamos isso no mercado, nós vemos isso ao rolar a página do Facebook, quando nós corremos o canal, os jornais estão falando disso. Então as notícias não são boas. E não é só o Covid, porque muitas vezes nós esquecemos do resto, mas está tendo assalto, está tendo estupro, está tendo tantas outras coisas, pedofilia, crime, e as coisas vão só piorando, as coisas vão piorando, e as notícias elas vão chegando. E num tempo tão conturbado, o Senhor ele nos dá um salmo maravilhoso que diz assim: não devemos temer as más notícias. Eu quero lembrar a mim e a você nessa noite que existe alguém chamado Espírito Santo de Deus que está aqui, e ele habita dentro do meu e do seu coração, e é ele quem gera essa paz em meio ao caos, é ele que faz eu e você confiar quando parece não haver mais esperança. Quando tudo está perdido, o Espírito Santo fala: ei, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Eu sou Senhor da igreja, eu sou Senhor da tua vida, eu sou Senhor da tua casa, eu sou Senhor daqueles que em mim confiam.
olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro e o teu socorro não vem de monte. Ele não vem daquilo que aparentemente se vê, ele vem do sobrenatural, daquilo que nós não vemos. O salmista diz que o meu e o seu socorro, ele vem do Senhor, e ele fez os céus, e ele fez a terra, e ele governa sobre todas as coisas, e nunca perdeu o controle delas. Aleluia, aleluia. E aí, dentro desse contexto do Salmo 112, eu quero aplicar, o Senhor quer aplicar 3 coisas ao nosso coração nessa noite. A primeira delas, ela discorre do versículo 1 ao versículo de número 6. E nós aprendemos que temer a Deus nos faz descansar no sobrenatural. Temer a Deus nos faz descansar no sobrenatural. Porque quando nós começamos a discorrer os 6 primeiros versículos, nós começamos a ver o cuidado de Deus com aqueles que temem a Ele. Nós vamos lá, versículo 1 diz: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Aqui o salmista está dizendo que feliz é aquele que teme ao Senhor. Primeiramente nós vamos ter que entender aqui a situação, e o salmista ele vai em alguns momentos falar sobre o justo e sobre o ímpio. E o contexto de justo que ele aplica aqui, ele está dizendo que o justo é aquele que teme a Deus. Então toda vez que o salmista falar de justo, no capítulo 112, ele está falando sobre aqueles que temem a Deus. Tem alguém que teme a Deus aqui? Então ele está falando conosco, amém? Justos, porque nós tememos. Nós não tememos as coisas ruins. Não estou dizendo que nós temos que ser imprudentes para com elas, mas nós tememos aquele que está no governo de todas as coisas, e porque tememos, cremos que Ele cuida de nós. E aí o salmista vem dizer então, que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Ele está dizendo, só há felicidade, porque aqui o capítulo 112, ele vai falar sobre a felicidade daqueles que temem. Então aqui ele já descarta todo mundo que não teme, e ele está dizendo, é feliz, é bem-aventurado quem teme. E quem teme, guarda e tem prazer nos seus mandamentos. Aquele que ama, aquele que teme, aquele que confia, tem prazer na palavra de Deus. Tem prazer em se inclinar diante da palavra de Deus. E mesmo que vivemos num tempo em que as pessoas falam que tem que adaptar, que tem que melhorar, que ela não é 100% perfeita, que ela tem que corrigir, que ela não é sagrada, que ela não é isso, nós continuamos crendo que ela é a verdade, e a verdade nos liberta. Então nós continuamos crendo na palavra de Deus santa e poderosa e fiel para conosco, justos que tememos a Deus. E ele está dizendo então que tem prazer nos seus mandamentos. Irmão, aqui ele está falando logicamente de mandamentos, mas aplicando para nós aqui, nós estamos falando de Bíblia. Mas, falando um pouco sobre mandamento, nós precisamos entender algo. O mandamento, ele só é ruim para quem não faz. Irmão, alguém já pagou multa de trânsito? A multa de trânsito veio para todo mundo? Não veio. Ela só vem para quem infringe a lei. E aí quem infringe a lei, chega aquele boletinho maravilhoso, que é um dinheiro que você joga fora, a mesma coisa que você pegar ele e rasgar. Aí você fica bravo, você fala, caramba, não concordo com o radar. A gente só não concorda porque a gente passa acima da velocidade permitida. Quem passa não liga para o radar, porque passa dentro, então nem lembra que tem radar. Então, a palavra de Deus, ela só é pesada para quem não cumpre. A palavra de Deus só é pesada para quem foge daquilo. Só que a palavra de Deus é alimento para mim e para a tua vida. É ela que nos mostra o caminho para onde nós vamos, porque aqui nós somos estrangeiros. A Bíblia diz que nós estamos aqui, mas só de passagem, que existe um lugar aonde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, mas Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele estará conosco sempre. Nós podemos, como cantamos aqui, declarar que Ele é santo, 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 com o Senhor dos exércitos é santo juntamente com os anjos. Então aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado é aquele que teme, que tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra,
A geração do justo será abençoada, irmão. Ele está dizendo que não é só você que vai ser abençoado. Ele está dizendo que a sua descendência vai ser abençoada. A bênção do Senhor não recai só sobre a tua vida, mas ela recai sobre a tua geração. Ele está dizendo que quem teme a Deus descansa no sobrenatural. Sabe o que ele está dizendo? Eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu entrego tudo a Deus, e eu sei que Deus suprirá não só a minha necessidade, mas da minha esposa, das minhas 2 filhas, dos meus netos, dos meus bisnetos, e assim sucessivamente, porque eu não sou senhor da minha casa, eu não sou senhor da minha vida, Ele é o Rei da glória, e Ele está no controle de todas as coisas. E aí ele continua dizendo: a sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ele está dizendo que a casa daquele que teme, daquele que descansa no sobrenatural, é próspera. E prosperidade não é ser rico, você sabia disso? Prosperidade não é você trocar de carro todo ano. Prosperidade não é você morar numa mansão. Não que isso seja ruim, mas isso não é prosperidade. Prosperidade é você ter o suficiente para viver bem e feliz, e ser grato por aquilo que você tem. Porque muitas vezes a gente tem o suficiente, mas nós não somos gratos por aquilo. Porque nós olhamos para a grama do vizinho e nós falamos: eu até tenho o suficiente, mas a grama do vizinho, meu jardim aqui até tem umas margaridas, né, um girassol, mas o do vizinho tem umas rosas tão bonitas. Então a questão de ser próspero, ela não está ligada a dinheiro, ela está ligada à gratidão, ela está ligada a você ter o suficiente e ser grato por aquilo. Eu disse para os jovens esses dias aqui, passaram-se 10 meses, 11 meses. Lá atrás, nós estávamos desesperados com tudo que era novo e continua sendo novo, mas nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É gratidão, é prosperidade. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está sustentando a nossa casa e a nossa família, o Senhor está abençoando a nossa casa e a nossa família, o Senhor está suprindo as nossas necessidades, o Senhor está abrindo as janelas do céu sobre as nossas vidas, o Senhor está derramando bênçãos sobre nós, mesmo quando o cenário parece contrário. O Senhor, Ele continua cuidando dos seus. O salmista está dizendo: na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Mas ele diz, versículo 4: ao justo nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Aqui eu aprendo que as trevas chegam, o dia mau chega, as adversidades aparecem, as dificuldades se apresentam. Ou alguém sabia como passar por esse ano? Nós estávamos segunda-feira numa reunião pastoral e o nosso superintendente disse assim, isso me marcou, ele disse assim: seminário nenhum do mundo, faculdade teológica nenhuma do mundo ensinou nós passarmos por 2020, a passarmos por uma pandemia, a enfrentarmos o que nós estamos enfrentando. Ninguém lá atrás sabia o que iria acontecer, mas o Senhor sabia, e Ele continua sustentando a igreja. O que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ao justo nasce luz, mesmo nas trevas, mesmo nos dias dificultosos, mesmo nos dias tribulosos, mesmo nos dias que parece que não vai ter mais saída, que não vai ter solução. Ele é a luz que resplandece a nossa vida, e nós somos a luz do mundo, porque existe uma luz que brilha na minha e na tua vida. Então sempre há esperança, mesmo quando a árvore é cortada, há esperança, porque a nossa fonte não é suprida por homens, a nossa fonte vem do Senhor, a nossa fonte vem daquele que tem o suprimento para todas as coisas. Ele está dizendo assim: o justo pode até passar pelos dias difíceis, mas ele vai encontrar luz, ele vai encontrar saída, ele vai encontrar escape, ele vai encontrar direção, ele vai encontrar uma forma de passar, e ele não vai precisar passar por cima de ninguém, ele não vai precisar fazer nada que não seja aquilo que a palavra está mandando, porque eu continuo o Senhor sobre a vida dele. A Bíblia nos mostra tantas coisas. O rei Josafá, ele não sabia como enfrentaria o exército inimigo, e Deus vira para ele e fala: Josafá, nessa peleja você não vai ter que lutar, eu vou lutar por você, Josafá.
Mas a sua função é continuar crendo e adorando. Você vai se preparar, você vai acordar cedo, você vai fazer tudo da forma que você faz, você vai caminhar rumo à batalha, adorando. Mas quando chegar lá, você vai ver que a minha mão é suficiente para vencer aquilo que o seu exército aparentemente não podia. Aleluia. Mesmo que os nossos olhos não consigam vislumbrar a vitória, Ele é o Senhor da glória. Aleluia. E mesmo que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa sustentação, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Deus. Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão, é Ele que nos ajuda, meu irmão. Você crê nisso? Aleluia. E Ele continua dizendo: feliz aquele que se compadece e empresta, Ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Aleluia. Essa descrição, ela antecipa o Sermão do Monte, onde Jesus ele define padrão estabelecido por Deus para os que são seus filhos. Lá o Senhor ele vai falar que o justo, ele é generoso, e a generosidade dele não é medida pelo valor ou pela quantia, mas pela intenção do seu coração. Ele está dizendo que aquele que teme ao Senhor descansa, ao ponto de não pensar só em si, mas ele consegue ter e dividir e abençoar outros. Ele consegue ajudar, porque o que teme ao Senhor, ele descansa no sobrenatural. Você crê nisso? Segunda coisa, versículo de número 7, que foi o versículo que nós iniciamos. Diz assim: não atemoriza de más notícias, o seu coração é firme. Aqui o salmista não está dizendo que será firme, ele não está dizendo que foi firme, ele está dizendo que é firme. É uma condição atual. Você está com o seu coração firme, mas por quê? Porque você é confiante no Senhor. Eu disse aqui: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmão, pode até chacoalhar, mas a minha casa não está na areia, a minha casa está na rocha. Jesus vira para Pedro e diz assim: e eu sou a pedra na qual eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não porque você, Pedro, é o Pedro, não porque os apóstolos são os apóstolos, não porque o Rodolfo vai ser o Rodolfo, não porque homens e mulheres serão levantados na face da terra, mas porque eu sou a pedra angular que sustenta a igreja. Então a minha e a sua vida está sobre esta pedra, e os montes das nossas vidas podem chacoalhar, mas não serão abalados, porque nós estamos confiantes no nosso Deus. Aleluia, aleluia. Tem um louvor da Nívia que diz assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós não vamos ser, irmão, porque nós confiamos no amor de Deus, nós confiamos no nosso Senhor. Mas a Bíblia ela é muito clara em dizer que não temerá más notícias, eu e você, porque o nosso coração está firme. Mas o coração firme é aquele que confia no Senhor. E aí, se nós invertermos o versículo, nós vamos entender que se não confiarmos no Senhor, o nosso coração não é firme. E se o nosso coração não estiver firme, nós vamos temer mais as más notícias do que aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. As notícias são ruins, a situação não é boa, o cenário é péssimo, mas o meu coração precisa estar firmado, porque a última palavra continua sendo dele. A última palavra continua sendo dele. Segunda coisa que nós aprendemos: confie em Deus. Nós acreditamos em tudo, menos naquele que criou os céus e a terra. Nós ouvimos tantas coisas, nós somos alimentados por tantas palavras, e quando vem essa palavra de encontro ao nosso coração, nós relativizamos, nós damos um passo para trás, vou pensar melhor. E aí nós preferimos acreditar no Dória,
nós preferimos acreditar no Butantan, nós preferimos acreditar na vacina do Reino Unido, nós preferimos acreditar no que a Band, no que a Globo, no que a Record, no que tantas coisas está falando, mas a Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a palavra dele não passará. Irmão, essa palavra não vai passar. Se você confiar, o seu coração será firme, e se ele for firme, más notícias não vão tirar a fé que existe dentro de você. Eu creio, meu irmão. Eu sei que você crê também. Você que nos assiste, eu sei que você crê. Porque o nosso coração não está alicerçado naquilo que passa, naquilo que é temporal. Hoje eu fui levar minhas filhas para tomar vacina, não a da Covid, para tomar, é tanta vacina, irmão, mas eu tenho uma filha de 4 anos, uma filha que vai fazer 1 mês que vem. Elas querem da febre amarela, isso mesmo. E aí, voltando para casa, eu disse para a Thalita assim, eu falei assim, pensar que daqui a alguns anos, essas meninas vão estar tomando vacina da Covid, todo ano, provavelmente vai ser que nem a da H1N1, e elas vão estar tomando, e para elas, é mais uma vacina, porque elas não viram. E aí o Senhor ministrou no meu coração, Ele disse, você está entendendo, Rodolfo? Suas filhas são crianças, e elas estão confiando naquilo que você está fazendo, que sua esposa está fazendo. Vai chegar um momento da vida delas que elas vão tomar, e você vai contar e falar, filhas, você não tem noção, talvez a Lorena lembre um pouco, mas a gente tinha que andar de máscara em todo lugar, era uma benção, irmão. Quando você toma café então fica melhor ainda. E aí, você vai contar, mas naquele período, elas descansaram, porque elas confiaram de todo o coração nos pais. E aí o Senhor ministrou no meu coração, Ele está dizendo assim, Rodolfo, você está entendendo? Que quando nós somos como criança, na presença de Deus, nós continuamos crendo, que mesmo que nós não estejamos entendendo nada, porque a Lorena não entende nada, irmão. Ela tem 4 anos, ela põe máscara, ela tira máscara, ela vê todo mundo sair com máscara, e tem que vir na igreja, depois não pode vir na igreja, depois pode vir na igreja de novo, e ela vai seguindo o fluxo, mas ela está confiando em mim e na minha esposa. E Deus está dizendo, você pode não estar entendendo nada, Rodolfo, mas você tem que continuar como criança, descansando nos meus braços, porque eu tenho o controle de dia após dia da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, da igreja. Eu sou Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. E a terceira e última coisa para a gente encerrar, o versículo de número 8 diz assim, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo é continue perseverando. O salmista vai dizer que o meu coração e o seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. O que ele está dizendo aqui? Que o versículo 8 é uma condição do versículo 7. Ele está dizendo que só vive o versículo 8 quem entendeu o 7, que só vive o versículo 8 quem vive o 7. Porque ele está dizendo assim, o seu coração bem firmado, agora ele já está falando para quem tem o coração firmado. No versículo 7 ele está dizendo que só tem o coração firmado quem confia. E aí o que ele está dizendo para a gente? Agora eu estou falando para você que confia. E se você confia, o seu coração é firme. Então se o seu coração firmado, não teme, até que veja. Existe um tempo, existe um processo, existe um período, mas nós temos que continuar perseverando. A minha luta e a tua luta, Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, contra potestades, contra dominadores desse mundo maligno. É isso que Paulo vai nos ensinar. Quando ele fala de inimigo aqui, o inimigo não é o Dória, o inimigo não é quem faz ou deixa de fazer a vacina, o inimigo não é seu marido, o inimigo não é teu filho, o inimigo não é teu patrão. O inimigo são as potestades, os principados, os dominadores deste mundo tenebroso. É isso que Paulo vai nos ensinar. Então esse vírus, ele veio para nos tirar a paz, mas ele não vai tirar, porque a nossa paz excede todo entendimento. Ah, mas Rodolfo, você não sabe como está lá em casa, o meu marido, a minha esposa, mas eles não são os seus inimigos. O seu inimigo não é contra a carne, não é contra o sangue. Continua orando, continua buscando, continua perseverando, continua acreditando, porque o seu coração está firme no Senhor.
E uma hora o inimigo vai cair. Uma hora tudo isso vai passar, meu irmão. Uma hora esse período de Covid vai acabar. Uma hora o seu casamento vai ser restaurado. Uma hora o seu filho volta para casa. Uma hora as coisas acontecem. Uma hora a porta de trabalho abre. De repente de Deus acontece e tudo muda. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas até que isso aconteça, o meu coração firmado vai continuar vendo o que os meus olhos não veem. Vai continuar enxergando, porque Hebreus capítulo 11, verso de número 1 diz que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Nós não andamos por fé, nós não andamos por vista, meu irmão. Nós andamos por fé. Quantos andam por fé? Então prefira temer a Deus, porque quando eu e você tememos a Deus, nós olhamos aquilo que os outros não estão olhando. Os outros estão na expectativa de algo que esse mundo pode dar. Nós estamos na expectativa do controle soberano de Deus, que de repente pode mudar a nossa sorte, que de repente pode cessar todas as coisas, que de repente pode mudar a nossa história, que de repente pode fazer nova todas as coisas, que de repente pode restaurar aquilo que estava derrubado e abatido, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas continue perseverando até que você veja a derrota dos seus inimigos. Irmão, você vai ver a fim da Covid. Você vai ver o seu casamento restaurado. Você vai ver você num trabalho de novo. Você vai ver os seus filhos na casa do Senhor. Você vai ver o seu ventre dar à luz. Você vai ver o milagre de Deus, porque aquele que teme ao Senhor descansa no sobrenatural dele. Quantos creem nisso? Quantos podem adorar Ele? Quantos podem declarar: Senhor, eu creio, eu confio, Senhor, eu continuo perseverando, porque eu temo ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu anotei aqui: os dias são maus, as notícias péssimas, as expectativas aos olhos naturais são mínimas. Mas não tema o que pode fazer o homem. Prefira descansar em Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Nós não andamos por fé, por vista. Nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por quem nós cremos. A Bíblia diz que as pessoas iam se retirando do sermão de Jesus, e os discípulos viram para ele e falam: Senhor, as pessoas estão indo. E Jesus fala: e vocês não vão também? E aí Pedro, tomado do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, para quem iremos? Quando ele diz para quem, ele está dizendo pessoa, lugar, condição, situação, momento. Ele está abrangendo tudo. Ele está dizendo: Senhor, para quem nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmão, está difícil para todo mundo, está doloroso para todo mundo, está triste para muita gente, mas nós continuamos crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós continuamos crendo que Ele vai nos socorrer, tem nos socorrido. Nós continuamos crendo que Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ele é a nossa sustentação, Ele é tudo que nós precisamos. Nele está a nossa vida. O que foi, o que é e o que virá está nele, porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Aleluia. O que temeremos nós? Isaías vai dizer que quando Ele opera, nada e nem ninguém pode impedir. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra, Deus, que gera fé nos nossos corações. Senhor, palavra que acrescenta fé aos nossos corações, palavra, Deus, que nos levanta, palavra que nos encoraja, Deus, não a sermos imprudentes, não a, Senhor, sermos desleixados diante do cenário em que vivemos, das circunstâncias que estamos, Senhor, encontrando ao redor das nossas vidas dia a dia, ó Pai, mas a tua palavra nos encoraja a acreditar que nós veremos a derrota dos nossos inimigos. Eu não sei quais são os inimigos, ó Deus, espirituais, as hostes, Senhor, malignas
que tem se levantado contra o teu povo, usado, ó Deus, de toda sorte de situação, para confrontar e afetar a fé e a esperança dos teus filhos, ó Pai. Mas eu quero profetizar e crer nessa noite, nessa palavra, que os teus filhos verão a derrota desses inimigos, porque o coração nosso não está firmado em homens, não está firmado em palavras temporais, em situações passageiras. A nosso coração está firmado no Senhor, e por isso ele está firme. Ele não teme más notícias, ele não teme o que está por vir, ele não teme a situação que os nossos olhos podem ver, porque ele continua olhando além, aquilo que os nossos olhos não enxergam, mas o nosso coração crê, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos, e cremos no Senhor, tememos ao Senhor, Deus no céu, na terra e debaixo da terra, onde todo joelho se dobrará e toda língua declarará que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ah, Senhor, é em Ti que nós descansamos, é em Ti, Senhor, que nós depositamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa causa, ministério, saúde e toda sorte de situação, porque confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e não existe nada e nem ninguém que possa cuidar melhor do que o Senhor. Para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós descansamos em Ti, porque nós veremos o sobrenatural, nós confiamos e continuaremos perseverando, porque o Teu Espírito Santo é conosco, para nos dar vitória, em nome de Jesus. E se você crê e recebe, aplauda Ele e glorifica, em o nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Aleluia. Você crê? Você recebe? Aleluia. Deus abençoe você que veio, Deus abençoe você de casa. Estamos encerrando o nosso culto hoje, mas vai debaixo dessa palavra, vai crendo, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Ele disse para Josué: não tenha medo, não se atemorize, continue descansando e confiando, eu vou contigo. Josué, você não precisa de Moisés. Moisés dependia de mim, e você também vai depender. Nós dependemos do nosso socorro bem presente na hora da tribulação, e Ele vai conosco. As portas da igreja vão se fechar, as luzes vão se apagar, mas Ele vai estar conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa semana, no nosso final de ano, na nossa virada, no nosso 2021, e nós não tememos. Tem gente já profetizando que 2021 vai ser pior que 2020. Eu quero crer que Deus está no controle de 2021, como está no controle de 2020, como esteve lá no controle de 2019 e até hoje, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Sábado, sexta-feira temos reunião de oração, sábado culto da juventude, domingo nosso culto de celebração. Venha celebrar conosco. Deus abençoe tua vida. Estenda a tua mão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com a nossa vida, com a nossa casa, com as nossas famílias e familiares, aonde quer que nós estejamos e aonde quer que nós passemos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, para a glória e louvor do Teu nome, em o nome de Jesus. E você que crê, diga bem forte amém. Deus abençoe você e vai debaixo da paz. Aleluia.